Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o Bolívar. Era uma partida muito difícil, a gente já tinha planejado isso, né? Isso se deve muito à altitude, é uma altitude em La Paz que bate os 3.600 metros, então é extremamente difícil jogar lá, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir para um país onde tem uma altitude tão elevada quanto essa, inclusive eu tenho bastante curiosidade de saber como meu corpo reagiria numa situação adversa como essa. Porém, quem foi já em países com altitude elevada relata que existe uma grande dificuldade em você respirar. Você puxa o ar e o ar acaba não vindo, principalmente para quem não está acostumado, né? Principalmente para quem está mais acostumado a jogar próximo ao nível do mar. Então o Palmeiras sentiu bastante dificuldade, né? Especialmente no segundo tempo. Porém, no primeiro tempo o Palmeiras adotou uma estratégia ousada. Realmente eu achei uma estratégia extremamente corajosa por parte do Abel Ferreira, que foi de iniciar marcando pressão. Algo que já é desgastante numa situação normal, onde você está jogando fora da altitude, agora você imagina jogar na altitude marcando sob pressão alta. Então realmente foi uma atitude bastante corajosa do Abel Ferreira e que se mostrou também bastante efetiva, porque foi numa dessas marcações pressão que o Palmeiras estava fazendo que o Flaco Lopes consegue roubar uma bola, ele vai lá, dribla o goleiro e marca o primeiro gol do Palmeiras. Um gol importantíssimo porque num jogo onde a situação é adversa, onde você não está acostumado a jogar na altitude, quanto mais rápido você faz o primeiro gol é melhor, porque quanto mais o tempo passa, mais você vai se desgastando, mais o cansaço vai batendo, mais o efeito da altitude vai estar se instalando sobre o seu corpo. Então esse gol foi bastante importante para o Palmeiras. A partir daí, o Bolívar teve que sair para frente, né? Teve que ir para cima do Palmeiras. E é um Bolívar que é um time que vem melhorando, né? É um time forte, porque antigamente nós tínhamos esse jogo na altitude, porém era mais comum os times brasileiros conseguirem sair com a vitória. Porém, os bolivianos eles vêm se qualificando, né? Você pode até ver a questão do The Strongest também, que é um time boliviano que vem bastante forte. E nós temos o Bolívar, que foi o adversário de hoje do Palmeiras. É um time que vem se fortalecendo, é um time que, mesmo fora da altitude, muitas das vezes acaba dando trabalho para alguns adversários, e é um clube que tem parceria com o Grupo City. Então, realmente é um clube que vem se organizando, vem se fortalecendo, o que torna o desafio cada vez mais difícil você ganhar fora de casa na altitude. E o Palmeiras consegue fazer esse 1-0 e jogando bem, jogando de forma muito competente. Inclusive nós temos pouco tempo depois uma jogada do Estevão que ele acaba ficando livre só para marcar o gol, ele acaba tentando dar uma jogada por cobertura, porém o goleiro acaba defendendo. Eu até achei que ele não deveria tentar jogar por cobertura porque era uma jogada que ele poderia ter batido e se ele fizesse aquele segundo gol, ele dificultaria e muito as chances do Bolívar na partida. Porém, não foi o que ocorreu, né? Ele acaba desperdiçando a chance. Porém, quando o primeiro tempo já se encaminhava para o final, o Palmeiras tem um contra-ataque, né? Aquela questão que eu falei do Bolívar ter que começar a propor mais as chances do ataque. O Palmeiras acaba se aproveitando disso e no contra-ataque acaba fazendo o segundo gol, com a participação novamente do Flaco Lopes. O Flaco Lopes ele vai dar a arrancada, ele até joga no Giai e o Giai consegue achar o Estevão. O Estevão livre para marcar esse segundo gol do Palmeiras. Um gol que é um gol muito especial, né? Porque o Estevão hoje ele completa a maioridade, né? Ele faz 18 anos e ele dá esse presente não só para ele, como que para a torcida palmeirense. Foi um primeiro tempo realmente de manual do Palmeiras, foi um primeiro tempo até melhor do que o esperado. E a vida é assim, né? Eu até quando terminou o primeiro tempo eu falei assim, tá parecendo bom demais para ser verdade. Aí
O time do Bolívar realmente, quando as coisas parecem boas demais para ser verdade, é porque elas realmente são. O time do Bolívar começa a dar uma pressão no Palmeiras e graças ao seu centroavante de 1,92 m, o brasileiro, ele consegue fazer o primeiro gol logo aos 10 minutos do segundo tempo, o que já começa a colocar o Palmeiras em dificuldades. O Palmeiras começa a sofrer uma grande pressão até que toma o segundo gol novamente com o centroavante do Bolívar. Então acaba ficando 2-2 e o Palmeiras já restando muito tempo de jogo. E lembrando sempre, né? Vale sempre a gente ressaltar. Na altitude, quanto mais o tempo passa, mais o cansaço vem e mais vantagem o time da casa vai levando. Então, posto isso, o Palmeiras começou a ficar numa situação extremamente desvantajosa, porque o time do Bolívar ainda teria bastante tempo para marcar esse terceiro gol e fazer essa virada. Até o Abel Ferreira começa a mexer no time, no que eu achei extremamente inteligente da parte dele, porque uma vez que o centroavante que estava dando trabalho tinha 1,92 m, ele vai lá e coloca o Benedetti, 1,97 m. Se mostrou uma substituição bastante inteligente, bastante efetiva, porque a partir daí ele começou a anular o centroavante do Bolívar. E o Palmeiras começa a surgir realmente mais oportunidades. O Palmeiras começa a buscar e novamente com o Flaco Lopes. Olha, eu tô para te dizer que essa foi a melhor partida do Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras. E na altitude. Até algumas pessoas disseram que a impressão que dá é que ele joga melhor na altitude do que ao nível do mar. Porque o que ele fez hoje realmente foi espetacular. Foi um verdadeiro show do Flaco Lopes. Ele até todos os lances de perigo do Palmeiras ele estava presente. Ele é um jogador que conseguia reter a posse de bola no ataque, era um jogador que fazia o pivô, era um jogador que ajudava na armação. Então realmente foi um jogo espetacular do Flaco Lopes, o melhor dele com a camisa do Palmeiras. Ele que não caiu nas graças de parte da torcida, mas ele tem os números a favor dele. Realmente ele é um jogador fundamental, é um jogador que marca muitos gols, é um jogador que tem os números melhores do que a questão das graças da torcida, né? Ele ainda não conseguiu cair nas graças da torcida. Porém, número ele tem. É um jogador bastante competente, bastante efetivo. E é graças a ele que sai a jogada do terceiro gol. Um gol comemoradíssimo, um gol espetacular, que foi feito pelo Maurício, quando o Palmeiras já começava a passar um sufoco, já começava a desanimar. Eu realmente, antes do início do jogo, eu me satisfaria com o empate. Eu estaria satisfeito com o empate, porque dadas as condições de altitude de um clube estruturado como é o Bolívar, o empate não seria nada mal. Porém, ao abrir o 2-0, obviamente a gente se encheu de esperança e ao tomar um empate por 2-2, deu uma preocupação enorme na gente. Porém, o Maurício, novamente, que vem retomando essa fase dele de artilheiro, né? Ele que vinha muito bem no Palmeiras, porém ele teve a infelicidade de se contundir, porém veio voltando aos poucos e vem voltando bem. Não perdeu nada com a contusão, continua jogando no mesmo nível de antes dele se machucar, o que para nós é bastante animador. Ele faz o terceiro gol do Palmeiras, um gol que mostra um time de muita raça, muita fibra e o principal, que as equipes do Abel Ferreira parece que tem no DNA, que é essa questão de nunca desistir. Era um jogo difícil, como eu falei no início, era um jogo que até o empate serviria, mas o time do Palmeiras quis mais, quis a vitória e fez por merecer a vitória, porque o Palmeiras foi competente quando teve as oportunidades e foi muito bem na questão da tática. A tática foi perfeita realmente da equipe do Palmeiras. Ainda nós tivemos um quarto gol do Facundo Torres. Facundo Torres que, na minha visão, foi um dos que mais correu, tanto que ele sai bastante cansado, ele é substituído e eu creio que ele deixou tudo em campo realmente, porque o que ele correu foi uma barbaridade.
É um jogador também que, como eu falei em vídeos passados, vem caindo nas graças do Abel Ferreira. Aos poucos a torcida também vai gostando bastante dele. Ele vai se firmando, vai criando seu espaço. Se eu não estiver enganado, foi o jogador que mais jogou no Palmeiras esse ano. Ele praticamente todo jogo é titular. Inclusive hoje eu até pensei que ele poderia ser poupado por uma questão da altitude, porém, de fato ele foi lá, jogou, mais uma vez jogou bem e teve esse quarto gol, que seria o quarto gol do Palmeiras. Infelizmente, o Flaco Lopes estava numa posição de impedimento, né? O Palmeiras não consegue ter esse quarto gol validado e o Bolívar começa a tentar mais na parte da bola aérea, né? O Bolívar que tem muito poucas jogadas de criatividade, tem um meio-campo que eu achei muito pouco compacto, não via jogadas. Ele tem um destaque que é o jogador Pato, né? Ele realmente é um bom jogador. É um jogador que, se eu não me engano, ele já jogou no Santos. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa e que deu bastante trabalho para o Palmeiras, especialmente no setor dele, né? Era um jogador que sempre que a bola passava por ele, ele criava algum tipo de situação para a equipe do Bolívar, né? Ao fim de tudo, o Palmeiras consegue esse resultado importantíssimo para as pretensões do Palmeiras de se qualificar para a próxima fase como a melhor campanha entre todos os times, para poder sempre estar decidindo os jogos em casa. Palmeiras, que é o único invicto da competição, né? Chega aos 9 pontos e vai se credenciando aí para poder ser a melhor equipe entre todas e jogar todos os jogos em casa. Um Palmeiras que realmente hoje mostrou muita raça, muita fibra e também muita força de vontade, porque não é fácil jogar na altitude, não é fácil jogar num modo tão adverso como jogou o Palmeiras. Porém, o Palmeiras jogou muito bem e conseguiu aí essa vitória que é de vital importância. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.